primeiros anos, os pais são os anjos para os filhos, são os santos. Como quando você idolatra o pai, nos primeiros anos, é maravilhoso, mas depois, quando eles começam a refletir e a fazer aqueles julgamentos, né? Eles começam a jogar isso na cara, isso aqui é o pior, né? Começam a jogar na cara dos pais, isso dói muito. Então, saiba que os pais têm que ter muita consciência de que os filhos te observam muito mais do que você imagina. Isso não tem dúvida. Verdade. E João, outro ponto que a gente precisa tocar, a relação entre virtude e liberdade. Hoje em dia, todo mundo fala muito em dar liberdade para os filhos, da importância da liberdade para os filhos, mas o que acontece na prática, muitas vezes, é que os pais acabam deixando os filhos livres para fazer tudo, fazer qualquer coisa, né? Menos o que realmente vai formar o caráter. Então, a pergunta é: como educar para a verdadeira liberdade por meio da virtude? Nossa, você sabe que vai ser o tema das minhas próximas 5 palestras em eventos por aí pelo Brasil, né, a questão da liberdade. Que é um tema que eu tenho estudado muito, muito, talvez seja o principal tema do momento que eu estou estudando, é sobre essa temática, porque efetivamente, né, a liberdade que está sendo entendida, divulgada, ensinada nos dias de hoje é uma liberdade falsa, né, é uma liberdade que, em vez de libertar, escraviza, né, exatamente o contrário, do que ela promete, né. Então, quando eu vejo os pais escravizados pelo dinheiro, pelo bem-estar, escravizados pelas tecnologias, escravizados pelas viagens doidas, escravizados, enfim, por uma série de, enfim, de pressões sociais que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que comprar, todo mundo tem que estar assistindo isso e aquilo. Quando eu vejo esse clima, eu falo: "Nossa, temos que vender, novamente o conceito de liberdade". Então eu vou dar um exemplo uma definição de liberdade bem simples para quem está nos ouvindo poder decorar fácil. É uma definição de um educador irlandês, chama-se Cormac Burke. Inclusive é um livro da editora Quadrante, que aconselho todos a ler, e o título do livro é Somos Livres? É um título que põe uma pergunta como título, né? Somos realmente livres? E ele vai concluir no livro que não somos livres, né? Não somos livres, nós achamos que somos livres, mas na prática somos muito mais escravos do que livres. E ele define a liberdade nesse livro dizendo assim: liberdade é uma capacidade de escolher os meios mais adequados para me realizar como homem. Eu repito para ficar interiorizado. É uma capacidade de escolher os meios mais adequados para me realizar como homem. Então, reparem, a liberdade é uma capacidade, quer dizer, é um poder. A capacidade é um poder que eu não tenho. A gente acha que não, se eu quiser eu faço. E aí eu falo: será que é? Sabe quantas vezes a gente se propõe metas, né, sei lá, vamos emagrecer, vamos arrumar a sala, vamos, não sei, né, vamos consertar tal coisa. A gente faz muitos propósitos na vida, já reparou? Teoricamente a gente faz muitas, metas, faz muitos, objetivos, mas depois na prática a coisa não acontece, né, fica pelo caminho, logo desiste, começa a trocar por outra coisa mais fácil. Então, E primeira coisa. curiosamente, João, muita gente, né, que está no mercado de trabalho, pais que têm o conceito de entregar o que promete para os outros, para todos, né, para todos no meio profissional, mas não entrega o que promete para si próprio, né? Você sabe por quê? Porque o ego nosso, ele é tão poderoso que nos engana. Ele fica nos enganando e vai colocando justificativas, porque nesse caso, hoje em dia, porque hoje está muito cansado. O nosso ego é muito mais fácil enfim, de driblar do que os outros que têm muitas vezes a questão do prestígio, do dinheiro, da visibilidade, da fama, da honra. Então, por causa dessas questões que são ego, né? A gente acaba sendo mais generoso e forte. Agora, quando está conosco mesmo, a gente é muito contraditório, muito incoerente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim: eu tenho que fazer com que o meu filho tenha essa capacidade. Essa capacidade, então, o que gera capacidade de escolha? As virtudes. Por que a virtude dá essa capacidade, dá esse poder?
porque na medida em que eu vou educando meu filho desde pequeno, né, a fazer o certo, a escolher o certo, arruma os brinquedos, pô, arruma a cama, pô, vai estudar, pois ajuda a pôr a mesa, pô, então ele está criando esses santos hábitos que são as virtudes, né, aquilo de alguma maneira vai sendo interiorizado, aquilo vai sendo meio que incorporado, fica o Santo Tomás diz: "Connatural", vira connatural, já fica natural, já pertence ao próprio ser, né, aquela atitude, então ganha-se um poder. É impressionante, né, a gente percebe que aquele atleta que treinou para nadar não sei quantos metros, não sei quanto tempo, né, ele tem um poder de ser campeão. Agora um amigo meu que não nada e fala: "Eu vou ganhar a medalha olímpica na próxima Olimpíada", ele fala: "Cara, lamento muito, tenho que te dizer que você não tem esse poder de ganhar a medalha, lamento que você não é livre para ser campeão de nada, porque para ganhar uma medalha olímpica você precisa de muitos anos de treino que você, infelizmente, não tem esse poder". Então, em primeiro lugar, a virtude te dá um poder, que é uma coisa muito boa. Fala, mas um poder positivo, um poder que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser poderoso. Por exemplo, um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida pessoal é chegar na sexta-feira e falar assim: caramba, tudo que eu tinha programado para essa semana, eu fiz. Verdade, tipo, que acontece sobre com você? Quando a gente programa uma semana cheia de atividades, desafios, mesmo com imprevistos, mesmo com surpresas, a gente conseguiu lá dar um jeito e conseguiu realizar o que a gente tinha que fazer. Isso dá uma imensa satisfação, por isso é um poder tremendo, né? Um homem virtuoso é um homem poderoso. Agora, é um poder, é uma capacidade de escolher. Então, eu gosto dessa definição, a palavra que eu mais gosto é a segunda. Por que eu gosto de frisar essa palavra escolher? Porque, olha, eu posso te provar, Tito, que a imensa maioria das pessoas hoje, ela não escolhe nada. Ele acha que escolhe, mas na verdade ela está sendo escolhida. Ela está sendo pressionada a fazer as coisas, ela está sendo pressionada a comprar, pressionada a consumir, ela está sendo pressionada a tomar decisões porque todo mundo faz, então ela também tem que fazer. Então, a maioria das pessoas hoje não tem o poder de escolha, não tem. Ela é meio que conduzida, seduzida, eu gosto dessa palavra, né? A fazer coisas que às vezes até nem gosta muito, né? Mas como todo mundo faz, então acaba meio que sendo prostituída, entre várias aspas, né? Para, enfim, fazer determinados assuntos que não gostaria. Então, é legal pensar assim, né? Eu tenho que fazer que o meu filho ele tenha capacidade de escolher. Então, ele queira E fazer como fazer isso? fazer. Como fazer com que os nossos filhos Então, queiram desenvolver as virtudes? E isso, então, é que tá, assim, essa aqui é a graça do assunto. Eu tenho que fazer que o meu filho, desde pequeno, a partir dos 6, 7 anos, quando ele começa a ter racionalidade, porque antes não adianta. Antes, não insista para seu filho escolher nada. Por favor, seus pais, não peça para o seu filho escolher o que ele vai comer, onde ele vai sentar, onde ele vai brincar. Ele não consegue, ele não tem capacidade de escolha. Mas depois que já tem vamos dizer, esse despertar racional, também com o uso da razão, né, o ensino fundamental 1, dos 6 aos 10 anos de idade, é a época dourada das escolhas, 6 aos 10 anos de idade, é a época que eu tenho que fazer que o meu filho escolha, né, acompanhado por mim, primeiro, como já dizia, pelo meu exemplo. Ele está vendo eu fazendo, ele vê que é legal, ele experimenta e fala, é legal. Mas, por outro lado, né, os pais têm que dar opções de escolha. Sabe, o meu exemplo que eu gosto de exemplificar essa educação na escolha, hoje mesmo, olha que coincidência, hoje eu estive na Decathlon. Você sabe, essa loja de esportes maravilhosa que tem aqui na Barra. Eu fui lá comprar um material esportivo, né? E é tão legal, porque quando você entra na Decathlon, cara, tem tanta opção, tem tanto tênis, tem uns 100 tipos de tênis, né? Tem umas 300 tipos de camisa, tem, sei lá, aquilo é incrível, né? Quem gosta de esportes, entrar na Decathlon é um show, né? Você quer comprar tudo, né? Mas aí, olha que dificuldade é. Quando eu entro na Decathlon, eu falo assim, caramba, e agora? Como é que eu escolho? Como é que eu vou comprar? Pô, sabe que isso aqui é bom, né? Pô, só pelo preço? Não, só pelo preço não dá. Você sabe que pelo preço, às vezes é uma porcaria, né? Não vai durar nada. Então, eu tenho necessidade de ter, pois, mais informações. Aí eu chamo alguém, pergunto,
E aí, cara, qual é a vantagem desse tênis? Para que serve esse tênis? Para que serve essa camisa? Para que serve esse short? Então, o cara vai criando informações, então a tua racionalidade começa a ver quais são as vantagens e desvantagens, e portanto o que você queria para o teu esporte, aí você toma uma decisão muito mais. Hoje eu quase comprei um tênis de feminino, porque é tão parecido, né? Se o cara não me tivesse alertado, eu ia comprar um tênis feminino, porque eu achei a cor lindíssima, era um laranja, eu gosto muito de laranja, né? Eu ia comprar um tênis laranja. Eu falei, cara, mas será esse tênis feminino, cara? Você não percebe? Não, começou por brasileiro, ninguém está dizendo nada aqui, né? Então, então, esse tipo de informação, então, para escolher, aí precisa, em primeiríssimo lugar, de conhecimento. E depois precisa justamente o que dá a virtude, que é a força da escolha. Quer dizer, eu tenho que ter poder de dizer não para o tênis laranja e sim para o tênis azul que eu comprei. Sabe, eu tive uma força que vem com a repetição dos hábitos bons que dá a virtude. Então, a virtude, o poder de escolher, que é um poder. Que poder é esse? É uma força. Eu tenho uma força de dizer não com tranquilidade para o tênis laranja e sim para o tênis azul, que era o conveniente, que é o que precisava, eu precisava comprar para eu me dar bem nessa compra e de fato dure muito tempo esse tênis, porque eu compro. Quantas vezes já aconteceu conosco a gente comprar as coisas por impulso, concorda? E aí você se arrepende dias depois, né?